Estamos aqui hoje com a Gleide Andrade, uma candidata a deputada federal, e a gente vai bater um papo, né, Gleide? É sempre a mesma história, conto sempre a mesma situação. Nosso papo é descontraído, nosso papo não é aquele papo formal, não é aquela entrevista formal, é bem light, bem tranquila, e a gente quer mais ouvir a entrevistada do que o entrevistador ficar falando, como eu já estou falando muito, né? Ô Gleide, muitas pessoas te conhecem, né? Mas quem é Gleide Andrade? Primeiro, boa noite, Geraldo, boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa noite friazinha aqui de Divinópolis, aqui na Tá fresquinha? Tá fresquinho, tá boa a noite. Prazer imenso estar aqui, viu, Geraldo, com Obrigado. você. Primeiro dizer da importância desse veículo de notícias que é a DivNews, a sua seriedade, seu compromisso com a informação. Isso é muito importante a gente dizer. Então, olha só, eu sou mãe, eu tenho meu filho, Samuel, de 22 anos, eu tenho 51 anos, eu nasci aqui no Hospital São Judas Tadeu, e eu gosto de dizer que eu cresci em São José dos Salgados, aqui perto, até os 4 anos. Depois a minha família foi para São Paulo. Eu costumo dizer, Geraldo, que todo mundo que nasceu na década de 70 sabe o que eu estou falando. O Brasil vivia uma crise econômica muito forte, as pessoas não tinham oportunidade de trabalho, então elas tinham que migrar. A gente Trabalho e estudo, né? Trabalho e estudo. As pessoas acham que quem migrava para São Paulo era só os nordestinos, não eram. Os sudestinos também migravam. Então minha família, como grande parte das famílias daqui, nós fomos para São Paulo, vivi lá até os 14 anos, depois voltei. Quando eu voltei para Belo Horizonte. Depois voltei para cá, sempre morei em Divinópolis. A minha vida é assim, é um mix de Divinópolis, Cajuru e Belo Horizonte. Esse triângulo, acho que o triângulo segue. Você esqueceu de Brasília, né? Brasília é só trabalho, nunca morei em Brasília. Nunca morou em Brasília. Nem quero morar, só trabalhar. Eu tenho o maior prazer de trabalhar em Brasília. Mas eu tenho o maior carinho com o lugar que eu sou. Eu trabalhei aqui em Divinópolis, fui professora aqui, estudei uma parte da minha vida e também trabalhei, fui professora aqui. Quase que meu filho nasce aqui. Por que esse quase? Porque acabou que ele foi nascer em Belo Horizonte porque eu mudei um pouquinho antes dele nascer e depois eu voltei e a gente viveu aqui mais 3 anos. Eu tô sempre lá e cá, eu tô no meio do caminho. Bom, isso é bom, né? Ficar pra lá e pra cá, né? Ficar enraizado. Sou professora, também queria dizer isso, sou professora de filosofia, dei aula há muito tempo, e eu entrei para a política, eu queria dizer isso, eu entrei para a política logo que eu voltei, eu fui fazer o 2º grau, e eu sempre militei na base da Igreja Católica. Eu fui das pastorais, fui da pastoral de juventude, eu passei pela pastoral universitária, e eu tenho uma relação muito forte com a igreja até hoje, porque eu também acho que a igreja é um espaço de transformação social. E ali eu comecei a minha luta por dias melhores para as mulheres, para o povo mais sofrido, para o povo negro, para aqueles que a gente sempre chamou de excluídos, marginalizados, desvalidos. A gente sempre muda o adjetivo, mas observe que essa população permanece a mesma. É aquela que está sempre abaixo, né? Sempre aquém do que é necessário para a dignidade humana. Gleide, você explicou aí sobre a sua proximidade com a política, né? Mas o que a levou a se tornar candidata? Olha, primeiro eu acho que a gente só deve se candidatar quando a gente acredita em um projeto. E eu quero dizer que eu acredito no projeto. É um projeto de transformação social do país. Nunca antes na história do povo brasileiro
desde a redemocratização, a gente sofreu tanto. Esses últimos 4 anos com o governo Bolsonaro, a vida do povo piorou radicalmente, radicalmente. E a vida da mulher piorou mais ainda. Então, isso é um dos dados que me levou, que me despertou para poder me candidatar. Hoje nós podemos falar onde nós estamos, as mulheres, hoje no Brasil. Para as pessoas terem noção, nós temos só 12% de mulheres que são prefeitas no Brasil. Só 12%. Pouquíssimo, né? Na Câmara Federal, nós somos 15%. Significa que são 77 mulheres para 513 vagas. No Senado, 14%. E olha que contradição. Nos órgãos de poder, nós representamos tão pouco e, no entanto, nós somos 97% das professoras da educação básica. Observa, Geraldo, que nós servimos para educar os nossos filhos, para educar os outros filhos. E por que nós não servimos para resolver a vida do país, os rumos do país? Por que nós não podemos estar nesses espaços? Por que nós não podemos estar nas câmaras de vereadores? Para operacionalizar, né? Nós servimos para muita coisa. A mulher é o esteio do lar. A mulher é o esteio da família. Eu gosto de dizer o seguinte: quem é que levanta primeiro na casa? Na maioria das situações, é a mulher. Quem é que faz o café? Quem é que leva os filhos para a escola? Quem é que leva o filho para médico? Quem é que, quando os pais adoecem e envelhecem, cuida? Tudo é a mulher. Tudo. A mulher, ela é o esteio. E veja, aqui ninguém quer estar à frente dos homens de maneira nenhuma. Nós só queremos ter um pouco de equilíbrio na sociedade. Está muito desequilibrado. E nós estamos sofrendo muito. A balança está com déficit, né? A balança está com déficit alto. E aí é importante a gente falar de que nos últimos 4 anos, o nível de violência contra a mulher aumentou muito. E eu não estou aqui falando só da violência física. Eu quero falar da violência moral, da violência política. Mulher sofre muita violência política. Eu sofro violência política. A gente viu mais recentemente aquele episódio, né, de um parlamentar passar a mão na outra deputada, deputada em São Paulo. A gente acabou de ver agora o presidente da Caixa Econômica e o vice-presidente fazia assédio sexual com aquelas mulheres que trabalhavam na Caixa. Eu digo assim, Geraldo, se aqueles homens assediavam aquelas mulheres do alto escalão da Caixa, imagina então o que eles faziam com quem servia cafezinho, atendia telefone, limpava o chão. Veja, os números são estarrecedores. Em 2021, nasceram 20 mil bebês, filhos de crianças até 14 anos. Isso chama-se estupro de vulnerável. Por que essas crianças nasceram? Aí as pessoas vão dizer, porque essas meninas estavam na rua. Por que essas meninas estavam na rua? Porque não tem escola de tempo integral, porque não tem creche, porque a mãe tem que fazer uma escolha. Ou ela morre de fome junto com as filhas dentro de casa, ou ela larga as filhas e vai trabalhar para poder ter dinheiro para botar alimento. Então, essa é a situação que me leva a ser candidata. No Brasil, para você ter uma ideia, a cada hora 4 crianças são estupradas, até 13 anos de idade. Dados do Vaticano. Papa Francisco fez esse anúncio. Veja o nível de violência que nós estamos chegando. Então, se nós não tivermos mais mulheres na política e mulheres com determinação de cuidar umas das outras, o que vai sobrar de nós? O que vai restar de nós? Então, eu tento te responder. Uma das razões que me leva a ser candidata é porque nós precisamos cuidar mais umas das outras. Ok. Ô Gleide, nós temos 3 pilares, né, que é importante, são mais importantes, assim, não que os outros não sejam, para o cidadão, para o povo, né, que é a saúde, a educação e a segurança pública. Queria que você traçasse um panorama, qual que é a sua visão a respeito desses 3 pilares, os sociais, né,
Vamos começar então pela educação, porque eu sou professora. Olha, eu quero dizer aqui o seguinte: eu sou candidata a deputada também porque sou professora e sei o que o professor sofre. Porque sei que o Bolsonaro, depois que ele entrou, ele acabou com a educação no Brasil. Não é que ele desmontou o sistema educacional. Não, ele fez pior, ele acabou. Nós não temos mais creche, pré-escola. O governo federal não subsidia. Quando você chega no município que tem creche, você pode saber que é a prefeitura que está pagando. A prefeitura, por mais rica que ela seja, ela não consegue suprir a demanda de um município inteiro. E na Constituição está dito, a educação, a pré-infância é responsabilidade do governo federal. Aqui em Minas, o vexame é tão grande que o governador Zema teve o disparate, o absurdo de ir ao STF reclamar o reajuste de professores. Só quem já sujou a mão de pó de giz sabe o quanto a vida de um professor é difícil, sabe o que é dar aula para aquele tanto de adolescentes na efervescência da vida e ter que estar lá todo dia dando aula, dando afeto, dando carinho, dando conhecimento. No entanto, o profissional da educação no Brasil, ele é extremamente desvalorizado. Soma-se a isso um outro dado. Durante os governos do presidente Lula, o Brasil e sobretudo Minas, é bom dar esse dado, viu? Aqui em Minas foi o estado em que o presidente Lula mais ampliou campi de universidades federais. Não por acaso aqui em Divinópolis nós temos o campo da Universidade Federal de São João del Rei. Em Valadares tem da Campus Dona Lindu, né? É o campus Dona Lindu, que é da Universidade Federal de São João del Rei. Se você for a Valadares, você vai ter lá a Universidade Federal de Juiz de Fora. Em João Monlevade, a Universidade Federal de Ouro Preto. Não suficiente a isso, ele ampliou os Cefetes e criou os IFETs. O que são esses institutos? São lugares onde o aluno podia se formar. Ele passa o dia inteiro estudando. Veja como é importante isso para a educação. Nós estávamos formando profissionais. A nossa juventude tinha o seu tempo tomado com o ensino, com a escola, com a educação. Hoje a nossa juventude está solta. Veja, 87% da população carcerária brasileira são jovens. Jovens negros e jovens de periferia. É um absurdo, mas não tem aonde deixar. O jovem não tem escola, ele não tem instituto federal. Então nós precisamos ter um grande pacto pela educação. E o Lula tem dito isso. Ele diz, eu vou anunciar um pacto nacional pela educação. Segunda coisa, a saúde. A saúde foi totalmente desmontada. Hoje, o sistema de saúde brasileiro, ele só funciona se ele for privado. Então, ele só funciona para rico. Quem tem dinheiro para pagar o seu plano de saúde, vai bem, obrigado. Mas o pobre que depende do SUS, ele morre na fila. Você leva de 8 meses a 1 ano para marcar uma mamografia, Geraldo. O câncer de mama é um dos cânceres mais agressivos à mulher. Se você demora 8 meses, quando você descobrir se você tiver o câncer, ele já virou metástase, ele já tomou conta de você. Então o nosso sistema de saúde, o sistema único de saúde, que é a maior riqueza do povo brasileiro, ele acabou. O pobre hoje não tem, ele não consegue marcar consulta. Eu digo sobretudo das especialidades. Vá ter um problema de rins para você ver. Vai esperar uma consulta de um nefrologista até você chegar no hemodiálise. Né? Demora. Demora muito. Demora muito. Vá ter uma doença rara para você ver. Então, o sistema de saúde precisa ser remontado e ele precisa ser público e gratuito. Saúde é direito universal. Por isso nós vamos ter que retomar todo o sistema de saúde. Todo. E por fim a questão da segurança que você falou. Nós estamos entregues a um mundo de violências. Nós temos um presidente que o dia inteiro instiga o ódio. Ele quer que as pessoas comprem armas. Ao invés desse homem pedir às pessoas para comprar livros, ao invés dele armar as pessoas com conhecimento, com educação, não, ele quer armar com arma de fogo. Ele estimula o ódio, ele estimula o tempo todo, ele estimula a morte.
Veja o que um bolsonarista fez no interior do Paraná. Matou um rapaz do PT que estava comemorando seu aniversário, porque o rapaz é eleitor nosso, é eleitor do Lula. Isso é um absurdo. É isso que o Bolsonaro estimula. Então a segurança pública, ela não passa por armamento. Pelo contrário. Se nós queremos tirar esses jovens, se nós não queremos que os jovens vão para a cadeia, nós temos que dar educação para eles. Se nós queremos que o adulto não vá para a cadeia, nós temos que dar emprego para eles. Porque quem tem emprego, quem tem educação, Geraldo, ele não precisa roubar, ele não precisa traficar, ele pode ter direito à vida digna. Por isso você tem razão, são 3 pilares fundamentais para a retomada da vida normal no Brasil, porque hoje nós não estamos em estado de normalidade. Quando a gente fala de segurança pública, recentemente eu estou acompanhando, mas não sei ainda o desfecho, foi votado uma situação em que as polícias militares, os estados deixam de ter o controle máximo sobre as polícias militares em seus respectivos estados. Passa a ser de ordem da presidência da República, ao fato que estava ligado diretamente aos estados. Tem conhecimento disso? Porque é o seguinte, como é que nós funcionamos? Você tem a Polícia Federal, você tem a Polícia Civil, que ela cuida das investigações e é de responsabilidade do Estado. E você tem a Polícia Militar, que é aquela polícia que deveria fazer a proteção social, que é a polícia, que a gente chama de polícia de rua, né? Ocorre que, primeiro, esse nome está errado, Polícia Militar, não devia ser militar, porque ela é uma polícia que deveria agir para proteção social. E ela age como se ela fosse bélica, ou seja, como se ela fosse uma polícia para instigar a violência, para proteger. Por isso, esse é um tema muito complicado de discutir. Eu trabalhei muito com segurança pública. Por isso, muita gente, vamos pegar o Rio de Janeiro como exemplo. Por isso, no Rio de Janeiro, mata-se muitas pessoas e mata-se muito polícia. O papel real da polícia militar era para proteger o cidadão. No entanto, em vários lugares, ele é distorcido. E com o governo Bolsonaro, ele passou a ser mais distorcido ainda. Então, hoje, a polícia mata deliberadamente. Isso tudo volta, porque as pessoas elas erram quando elas acham que a política não faz parte da vida da gente. Tudo é política. Até a polícia é política. A polícia age conforme o pensamento político do governo. Observe isso. Veja, então, nós temos que ter uma polícia que seja para proteger o cidadão. E não para acuar, para amedrontar, para matar. Não é para isso que é a polícia. O lugar dela é de proteção social. Nós temos que rever tudo isso. E o Bolsonaro, quando ele avoca para ele, quando ele chama para o governo federal a prerrogativa de mando sobre a polícia militar, é mais uma forma que ele tem de querer intimidar o sistema democrático brasileiro. Porque, vamos falar a verdade, nós temos um presidente que ameaça o tempo todo o sistema democrático brasileiro. A vida dele é nos ameaçar e dizer que a qualquer hora terá um golpe de Estado. Os militares vão dar um golpe de Estado. Ele vive disso. Então, essa coisa de tentar amedrontar a sociedade, isso não funciona, Geraldo. Não funciona. E a maior prova de que não funciona são as pesquisas. As pessoas Aí nós vamos entrar nessa seara daqui a pouco, né? Mas quando você já antecipou algumas situações, mas eu pedi para você, Gleice, fazer uma análise, né, a sua opinião de gestão, tanto sobre o município, né, de Divinópolis, ou município aqui próximo da região, como um todo, né, a região, o estado, né, e também no âmbito federal. No âmbito federal a gente fala aí de gestão do presidente Bolsonaro, do governador Zema, né, e do prefeito aqui de Divinópolis, né, Gleidson Azevedo, né? É a gestão como um todo de cada um desses entes. Vamos começar aqui
Vamos começar pela casa, vamos começar pelo prefeito. Primeiro o seguinte, não tem seriedade com esse prefeito. Não tem seriedade com ele e não tem seriedade com o irmão dele, que acabou de se declarar candidato ao Senado. Aliás, alguém precisa dizer para eles que essa coisa de ficar o tempo todo fazendo vídeo, denunciando, ninguém faz política assim. Eles acham que eles são os donos da ética, da moralidade. Ser ético é responsabilidade de todo mundo. Isso não é mérito, não. Todo mundo tem que ser ético. Ter lisura com dinheiro público não é mérito dele, não. É obrigação do gestor público. Qualquer um. De qualquer um. Então, o erro é não ser. É não ser. Portanto, ser ético e ser correto com o dinheiro público é responsabilidade de quem quer ser gestor público. Ele se diz tão limpo. Por que ele não explica, então, e não acaba com essa história da CPI da educação aqui de Divinópolis? Põe um ponto final nisso. Ou ele vai deixar que a CPI acabe em pizza? Sabe, se foi tudo tão certinho, por que ele não encerra esse parágrafo? Não encerra essa história aqui na vida da cidade? Segundo, se ele é tão correto, por que ele não paga corretamente os agentes de saúde? Como o seu jornal mesmo vem denunciando que ele não está pagando. Então é o seguinte, com todo o respeito, o prefeito aqui não pode ser levado a sério. Como o irmão dele também não pode. Aliás, eu quero dizer para você uma coisa, Geraldo. Eu não gosto, as pessoas que me desculpem, mas eu não gosto dessa coisa de dinastia na política. O irmão é prefeito, o outro irmão é vereador, o outro irmão é deputado, o outro irmão agora vira candidato ao Senado. E o outro irmão que é vereador vai ser candidato a deputado, e o outro irmão que é prefeito, talvez na próxima candidato à reeleição, ou vai ser, e tem um quarto irmão. E aí vai ter, na hora que acabar os irmãos, deve vir a segunda geração de família. Para com isso, né? Eu quero dizer o seguinte, Divinópolis é uma cidade importantíssima para o estado de Minas Gerais. A nossa cidade é a capital do Centro-Oeste Mineiro. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Nós estamos num raio de 120 quilômetros da capital do estado. Bem próximo, né? Muito próximo. Eu acho uma vergonha. Eu quero dizer isso para você. Eu tenho vergonha desse prefeito daqui. Aliás, ele é motivo de chacota no estado inteiro. É mesmo? É, no estado. Aliás, é motivo de chacota até fora do estado. Porque como Divinópolis é uma cidade muito famosa, eu tenho o maior orgulho dessa cidade. Nós temos um grande polo confeccionista. É impressionante as nossas marcas famosíssimas, né? De produção de biquíni, de roupas, a moda aqui é uma coisa que aflora na pele das pessoas. Nós somos uma cidade de trabalhadores. Nós temos aqui metalúrgicos, pessoas que trabalham na cidade industrial. Nós temos indústrias aqui, grandes indústrias, uma cidade comercial. E ter um prefeito desse nível, isso desqualifica a nossa cidade. Então, eu quero te dizer que aqui do município, se você falar em uma palavra, eu diria vergonha. Com relação ao nosso estado, a situação não é diferente, né? Poxa vida, nós temos um governador. O estado de Minas Gerais é um estado rico. Falem o que quiser de Minas Gerais, mas não chame o nosso estado de estado pobre. Nós somos um estado que produz minério, que produz nióbio. Aliás, eu não sei se as pessoas sabem, Araxá é a maior produção de nióbio do mundo. Do mundo. O que nós produzimos de minério e exportamos para a China não é pouca coisa. Nós produzimos café, nós produzimos leite. Nós somos um estado muito rico. Forte na pecuária, né? Fortíssimo na pecuária. E o governador dizer que o estado está quebrado. Como é que o estado está quebrado? Gente, se aqui fosse um estado do Nordeste, que não chove, que não planta, que a seca, que tem condições climáticas horrorosas, eu até entenderia, mas aqui, veja, o melhor clima do Brasil é de Minas Gerais, porque nós estamos exatamente no centro da divisão entre o extremo frio e o extremo calor. As estações são bem marcadas, Bem né? marcadas, tem um equilíbrio na estação aqui. O que nós plantamos, nós somos o maior produtor de milho. Vamos falar do milho? Patos de Minas, eu estava lá semana passada.
O maior produtor de milho do mundo está aqui em Minas Gerais, é Patos de Minas. E o estado está abandonado. Olha, Geraldo, eu ando esse estado inteiro. As nossas estradas, até um mês atrás, era buraco só. Era assim, eram estradas, estradas que não dava para você passar nem a cavalo. Agora foi se aproximando o período eleitoral, o Calil começou a subir nas pesquisas, mas está tudo virando um tapete. Agora apareceu o dinheiro, por que não recapear essas estradas antes? O preço do petróleo, vamos falar do preço do petróleo em Minas Gerais. É claro que o problema do petróleo é da Petrobras, e eu quero falar disso na hora de falar de Bolsonaro. Mas por que o governo Zema não abaixou o ICMS antes então? Quer dizer que tudo é sob pressão? Tem que ser assim? Não pode ser por bom grado? Por que não pode melhorar as condições da nossa saúde? Por que não pode dar aumento real para os professores, para a segurança pública? Nossas polícias precisam ser bem remuneradas, até para elas poderem nos proteger. Então, ele negou agora recentemente, tanto para a segurança pública quanto para os professores. Né? Teve aquelas duas grandes manifestações em Belo Horizonte. Então o Estado está falido. Isso tudo, gente, isso tudo é um efeito dominó. Isso tudo vai desembocar onde? Vai desembocar no governo Bolsonaro. E agora você fala do governo E aí federal. não tem como não falar. Eu não tenho como não falar do governo Bolsonaro, porque o Brasil, tal qual Minas Gerais, aliás, vamos lembrar aqui que o nosso grande escritor Guimarães Rosa, mineiro de Código, sempre disse que Minas é a síntese do Brasil. E até na política, infelizmente, o Zema está fazendo com Minas o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. Primeiro, vamos falar do preço do petróleo. Por que nós temos que pagar o petróleo na bomba em dólar se a gente recebe em real? Por que não pode mexer na política de preços da Petrobras? Por que os maiores lucros e dividendos da Petrobras têm que ir para os acionistas e não para o governo? E não para o governo poder subsidiar? E é a mesma coisa que acontece com a Copasa, né? É a mesma coisa que acontece com a Copasa aqui em Minas. É a mesma, e com a CEMIG, é a mesma coisa. Então veja, segunda coisa, hoje nós estamos batendo mais de 20% de desemprego formal no Brasil. Nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome. 47% das mulheres brasileiras, dados da Fundação Getúlio Vargas, estão em estado de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Passar fome. Porque passar fome significa que você pode estar fazendo somente uma refeição por dia. Não tem condições, um país da riqueza que é o Brasil, ter gente passando fome. Alguma coisa está fora da ordem. Não tem condições da gente estar vivendo o tanto de população de rua. Veja Divinópolis. Tem aumentado significativamente esse número de população de rua. Você vai a Belo Horizonte, você vem a Divinópolis, você vai a Uberlândia, as grandes cidades, debaixo dos viadutos, nas ruas principais, você tropeça nos pedintes. Quem são esses pedintes? Eles são bandidos? Não. Eles são pessoas que migraram dos extremos mais pobres em busca de oportunidade. Chega aqui e não acha oportunidade. Também não adianta voltar. Ainda que quisesse voltar, não tem nem dinheiro para voltar. Então o Bolsonaro colapsou o país. Esse homem assaltou o país, ele tomou o país de assalto. Ele só cuida dos filhos dele, ele só cuida da família dele. Esse é o conceito de família que ele tem. Os filhos dele estão comprando mansões de não sei quantos milhões em Brasília, em São Paulo. Um presidente não pode ser assim. Esse homem, ele acabou com a vida do povo brasileiro. O nível de violência que nós falamos aqui há pouco. Então nós estamos falando de violência, nós estamos falando de desemprego, nós estamos falando de taxa de juros. Como é que era nos governos do Lula? No governo do Lula, você podia ir lá no Banco do Brasil e fazer o seu Pronafzinho, pegar o seu empréstimo para você fazer a sua agricultura familiar. E o que você plantava lá, você vendia para merenda escolar. Hoje acabou isso. Hoje os bancos, sabe para quem que eles emprestam? Eles emprestam só para quem tem muito dinheiro. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que quase ninguém sabe disso, na época do Lula era assim, Geraldo. Você queria abrir uma padaria, você ia lá e pegava
Você queria abrir seu salão de beleza, você ia lá e pegava seu dinheirinho. Você queria abrir o seu boteco, você ia lá e pegava seu dinheiro. Hoje o BNDES empresta dinheiro, é para o HSBC, é para o Banco Itaú, é para o Banco Bradesco, é para o rentismo, a gente chama isso de rentismo. Então o dinheiro fica parado, o dinheiro não circula e nós pagando juros. Eu brinco muito que o cheque especial no Brasil, ele é como a AIDS. Se você hoje pegar o vírus da AIDS, você não morre da doença. Você vai tomar coquetel pro resto da vida. Mas você vai ter que tomar o remédio. Chama coquetel, você vai ter que tomar o remédio. Se você entrar no cheque especial, você não sai mais. Você vai pagar pro resto da vida. Você não vai morrer, mas você vai pagar pro resto da vida. Vai pagar juros o resto da vida. Vira uma bola de neve, ninguém sai. Então nós temos que mudar a política desse país. Não pode um país com a riqueza que é o Brasil, país que tem a Amazônia, país que tem o Pantanal. Veja como nós somos ricos. Não pode, esse país estar vivendo esse estado de miserabilidade, as pessoas passando fome. Ele espalha o racismo. Quando você fala de Amazônia, me lembra do meio ambiente, né? Claro. Veja o que ele está fazendo. Ele está entregando o nosso meio ambiente. Ele está entregando o que nós temos de mais sagrado, que é a nossa reserva. É ali, gente, que está a vida. Ali está a vida, porque nós precisamos ter fauna, nós precisamos ter flora. O meio ambiente precisa ter equilíbrio. Ele está vendendo tudo, entregando as madeireiras, tudo clandestinamente. E vai denunciar, morre. Viu aí? Morreu agora 2 da FUNAI. O jornalista e o funcionário da FUNAI. Morre assim, ó. Aliás, tem muita gente morrendo, né? Umas mortes esquisitas, misteriosas, né? Morre o cara que denuncia a morte da Marielle, morre o investigador, e vai morrendo, uma coisa... Está muito assustador, nós estamos vivendo em estado de pânico no país. Isso não pode ser assim, Geraldo. E nós temos que mudar. E todo mundo tem a responsabilidade de mudar. Porque o que as pessoas não sabem é que o voto delas tem um poder danado. Como o nosso voto tem poder. E muita gente fala assim, eu não gosto de votar, eu vou votar porque eu sou obrigado. Se você soubesse o poder que o seu voto tem de mudar a sua vida e a vida dos outros, você não falaria uma coisa dessa. Com certeza, é uma responsabilidade social, né? Democrática e social ao mesmo tempo, né? O Gleide, até pra gente encerrar, o internauta detesta coisa longa, né? É lógico. E também tem suas agendas também. Me diz uma coisa, alguma coisa que eu não tenha, que a gente não tenha, eu não tenha perguntado, você não tenha colocado, que você lembra que quer falar? Não, eu quero falar uma coisa aqui muito forte para Divinópolis. Para Divinópolis, para o nosso Centro-Oeste. Nós temos que mudar a história aqui da nossa região. Não pode mais a nossa região ser tão subrepresentada no Congresso Nacional e na Câmara Estadual. Não pode. Eu quero fazer, se você me permite, eu quero fazer um chamamento às pessoas que são de esquerda, as pessoas que têm compromisso com a vida, as pessoas que têm compromisso com a dignidade, as pessoas que têm o coração verdadeiramente cristão. Nós precisamos dar o rumo da política aqui. Nós precisamos. Aqui não dá mais para continuar como sempre foi. A gente tem um histórico, infelizmente, de eleger pessoas que não têm compromisso com as causas sociais. É histórico isso em Divinópolis. Eu posso falar, eu sou daqui, são 51 anos. Nós nunca conseguimos eleger pessoas que tenham efetivamente compromisso com a vida. Com a vida, estou falando da vida humana, com direitos essenciais, como a educação, a saúde, o alimento. Nós temos que mudar isso, gente. É um absurdo, é uma vergonha para nós a gente ser representado por pessoas como o prefeito e agora o candidato ao Senado. Isso é uma vergonha para nós. Então eu quero fazer um chamamento às pessoas de bem. Quero fazer um chamamento, aqui nós temos várias candidatas a deputado estadual. Pela primeira vez nós vamos ter a oportunidade de eleger mulheres aqui, isso é muito legal. Nós temos que romper um pouco com esse conservadorismo. Tem que romper com esse conservadorismo, nós temos que botar Divinópolis no centro do desenvolvimento. Para mim, Divinópolis é uma cidade que tem todas as potencialidades, todas as qualidades para ser uma cidade que está ao centro
da solução dos problemas do Centro-Oeste, dos problemas de Minas Gerais. É uma cidade elevada. Aqui é uma cidade grande, é uma cidade altiva. Agora nós temos que cumprir o nosso dever cidadão. Nós temos aí várias mulheres candidatas, várias, eu sou uma delas. Mas nós temos uma chapa boa de deputadas federais, de deputadas estaduais aqui. Muito boa a nossa chapa de deputadas estaduais. Tem as candidatas a federais, eu volto a dizer, sou uma delas, mas quero fazer esse chamamento. Vamos ajudar a mudar a história da nossa região. Porque se a gente muda o Centro-Oeste, a gente ajuda a mudar Minas. Se a gente muda Minas, a gente muda o Brasil. Vamos deixar o povo voltar a ser feliz. Vamos deixar o povo ter escola, ter universidade. Vamos deixar a nossa juventude praticar esporte, ter Olimpíadas. Entendeu? Vamos voltar a ter coisa boa. Nós estamos tristes, né? A nossa juventude está triste. 60% da juventude brasileira quer ir embora do país, Geraldo. Isso está errado. Ninguém tem que sair do seu lugar para ser feliz. Ninguém tem que sair de Divinópolis para ir para Belo Horizonte para estudar. Nós temos que garantir escola aqui. Nós temos que garantir emprego aqui. É assim que a vida funciona. E com o Lula será assim. Porque ele já fez isso uma vez. Então, eu não estou falando baseado no nada. Eu estou falando baseado no passado. Só as pessoas buscarem. Todo mundo vai lembrar. Todo mundo vai lembrar dos tempos bons que nós vivemos. Tempo que o dólar custava R$1. Um por um. Um por um. Ô, beleza. Ô, beleza. Você podia ir passear no exterior. Você podia ir na Argentina. Você comprava perfume francês a preço de banana. Vai hoje tentar sair do Brasil para você ver. Você não dá conta de pagar a passagem. Mas em contrapartida, os grandes empresários, as grandes indústrias, com essa diferença cambial, eles conseguem exportar mais, né? Claro, é isso. Nós temos que saber o que nós queremos. Nós queremos um governo para a grande maioria da população, que são os pobres, que precisam de saúde, de educação, de serviços essenciais, ou se nós queremos um governo para meia dúzia, para a família da gente, que é o caso do Bolsonaro, né? De repente as pessoas acham que o governo tem que ser para resolver o problema dele, dos filhos dele, aí tudo bem. Agora, para quem acha que não, que o governo foi feito para cuidar das pessoas, é dos pobres, é da classe média, de todo mundo. Para quem tem essa opinião, nós temos uma oportunidade de ouro aí no dia 2 de outubro. Ok, Gleide. Obrigado pela sua presença, obrigado por você arrumar um espaço nessa agenda, né? E você falar aqui para os divinopolitanos, para a região como um todo. Não é só Divinópolis, na realidade a internet é mundo, né? E obrigado pelo seu tempo, né? Um grande abraço. Né? Obrigada a você, prazer imenso estar aqui na nossa Estrelinha do Oeste. Ok. Vamos estar juntos. Até logo. Até logo. Um abraço, gente.